Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, nós celebramos a conversão de São Paulo apóstolo na liturgia de ontem. São Paulo apóstolo fez uma experiência extraordinária com nosso Senhor Jesus Cristo, que mudou substancialmente a sua vida. Depois daquela experiência transformadora, a firme decisão de São Paulo foi a seguinte: anunciar o Evangelho como sendo a respiração da sua alma. O seu coração começa a bater de uma forma diferente, e aquela expressão utilizada por ele, ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho, era como que o pulsar do seu coração. Ele aplicou então todas as suas forças, todas as suas energias, todo o seu conhecimento, todo o seu tempo em fazer com que o Evangelho fosse anunciado a toda a criatura, e aquela experiência que transformou a sua vida fosse contada para os outros. No caminho, nas suas viagens missionárias, ele encontrou alguns que, dóceis à palavra, com o coração aberto à palavra e uma docilidade ao Espírito Santo, também fizeram a mesma experiência e empenharam-se em anunciar o Evangelho. E nós celebramos então a memória desses dois grandes santos, que são bispos e primeiros discípulos de Paulo. Ouviram a pregação do Evangelho, e embora sejam chamados de discípulos de Paulo, a palavra que Paulo anunciou não era a sua palavra, mas a palavra de Deus. Fez uma experiência com Deus e quis comunicar essa experiência aos outros, e levou-os a fazer uma experiência com Jesus. Esses dois se empenharam também com todas as suas forças para anunciar o Evangelho, para proclamar a palavra da salvação. Irmãos e irmãs, aqui está a missão da igreja, aqui está a missão de todos nós batizados: anunciar o Evangelho a toda criatura, com palavras, com atos e, sobretudo, com a própria vida. Fazer discursos, se for necessário e tivermos a oportunidade, devem ser feitos. No entanto, há um pedido forte por parte da igreja, por parte de nosso Senhor, que o nosso testemunho de vida seja um anúncio do Evangelho. Já há muito tempo que nós ouvimos o seguinte: a nossa vida, as nossas ações, elas podem ser o único Evangelho que algumas pessoas terão a oportunidade de ler. Lerão o Evangelho e experimentarão Jesus através do nosso testemunho de vida, através da experiência que nós fizemos com Jesus e que depois se transforma em vivência diária. Mas há algo mais forte ainda que o Santo Padre, o Papa Francisco, tem dito para toda a igreja, e que ele usa a seguinte expressão: nós precisamos ser uma igreja em saída. O que significa isso? Ser uma igreja em saída significa estar disposto para a missão, uma igreja em estado permanente de missão. É muito bom estar nas nossas comunidades, é muito bom estar nos momentos celebrativos, participar dos retiros, dos encontros todos que são proporcionados pela vida da comunidade. Mas Santo Padre diz assim: eu prefiro uma igreja machucada, enlamaçada, ferida, por ter ido ao encontro das ovelhas, do que uma igreja arrumadinha, tal como uma roupa passadinha, que fica lá no guarda-roupa. Quando você coloca ela para sair, ela vai acabar amassando. Ele usa quase que essa expressão: eu prefiro uma igreja assim, amassada, ferida, machucada, porque foi ao encontro das ovelhas, no meio dos espinhos, no meio da lama, para anunciar o Evangelho, do que uma igreja fechadinha, no conforto das suas sacristias, no conforto das suas igrejas. É um mandato missionário. Nosso Senhor disse isso com muita intensidade: ide e anunciai o Evangelho a toda criatura.
solicitando aos discípulos e aos apóstolos que empenhassem todo o esforço e com pressa, não fosse assim, vamos primeiro fazer uma elaboração do que nós precisamos, não, assim, anunciem o Evangelho, embora tenham que ter estratégias, mas diz, anunciem o Evangelho, que essa seja a decisão firme. E aqui o Evangelho de hoje diz o seguinte: primeiro, o envio que Jesus faz dos discípulos para que anunciem o Evangelho por onde ele irá passar. Depois diz o seguinte, que é preciso sempre que mais pessoas se alistem nesse grande exército do anúncio do Evangelho, mais pessoas se disponham para a missão. E depois diz da urgência da missão, quando ele diz assim, olha, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos, que não vai ser fácil a missão, é melhor o conforto das nossas sacristias. Agora, para o meio do povo, para a vida da missão, é como o Papa Francisco diz, uma igreja que vai voltar depois ferida, machucada, mas porque cumpriu o mandato do Senhor de ir ao encontro daqueles que estão perdidos. E depois diz, não leveis nem bolsa, nem sacola, nem sandálias, nem cumprimenteis ninguém pelo caminho, para dizer o seguinte, é urgente e necessário, é urgente que saiamos ao encontro, é urgente que a igreja se empenhe em anunciar o Evangelho, com tudo aquilo que está ao seu alcance, com palavras, com discurso, com a própria vida, com os meios que estão à disposição. Nós louvamos a Deus por este meio de evangelização que é a Rede Século XXI, que há tanto tempo tem cumprido com o mandato de nosso Senhor, graças à colaboração, graças ao empenho de tantas pessoas que se decidiram em entrar nesta família de evangelização. Estamos utilizando o que está ao nosso alcance, anunciando o Evangelho por meio da TV, com os meios tecnológicos, pela internet, anunciando o Evangelho com aquilo que está ao nosso alcance. É o grande apelo. Utilizemos tudo o que temos ao nosso alcance. Se São Paulo apóstolo estivesse aqui nesse nosso tempo, ele certamente lançaria mão de todos os recursos para que o Evangelho fosse anunciado. Nós precisamos ser missionários. Ao celebrar a festa desses dois grandes discípulos de Paulo, Timóteo e Tito, que tem aqui a categoria de apóstolos também, de anunciarem, de serem enviados para anunciar o Evangelho, que relembremos dessa que é a nossa missão de batizados, anunciar o Evangelho a toda criatura, que esse seja o nosso empenho, que essa seja a nossa decisão, anunciar o Evangelho com renovado ardor missionário. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.